Olá, caro irmão, cara irmã, sejamos todos bem-vindos ao nosso programa semanal, essa meditação que nós a cada domingo propomos sobre o Evangelho do domingo. A liturgia nos apresenta a cada domingo um bom ponto de reflexão, de meditação para a nossa piedade, especialmente agora já no quarto domingo do tempo do Advento. Este Evangelho nos é apresentado segundo a narrativa de São Mateus, capítulo 1, de versículos 18 a 24. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Caríssimos irmãos, o Evangelho de hoje nos faz entrar em Belém não pela porta do estábulo, como normalmente nós buscamos fazer, considerando a meditação do Santo Presépio, mas hoje nos é apresentado como grande porta o coração de São José. Já estamos no fim do Advento, a luz do Natal já no horizonte está despontando, já podemos vislumbrar ao longe esta luz que brilha. Mas Deus quer preparar não só a liturgia e a igreja, quer preparar, sobretudo, o nosso interior. E para isso, coloca diante de nós a história de um homem justo que aprende a deixar Deus reescrever os seus planos. A grande história de São José, nessa obediência atenta à palavra de Deus, nos apresenta nesse texto que começa com um choque. Maria, prometida em casamento a José antes de coabitarem, se encontra grávida pela ação do Espírito Santo. Assim nos conta São Mateus. José sabe que não é o pai. Sabe também que Maria é santa. Não entende. Humanamente, só vê duas coisas diante de si: uma mulher grávida e uma lei dura. Ele decide, então, despedir-se dela em segredo, para não a expor. É o gesto de um homem bom, que não julga no seu interior, mas que prefere sofrer em silêncio a manchar o nome da pessoa que ama. Mas Deus entra na história. Ele não está sozinho. Em sonho, o anjo lhe diz: Não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Com isso, o Senhor convida José a dar um salto, deixar de lado o medo, a lógica humana, a tentativa de controlar tudo e confiar numa obra que o ultrapassa. E José, quando desperta, faz exatamente o que o anjo mandou. Não discute, não faz discurso, não pede garantias. Simplesmente acolhe Maria e, com ela, acolhe o próprio Deus, feito criança. Aqui está o coração da mensagem. O verdadeiro Natal começa quando como José, nós também deixamos entrar Deus nos lugares onde nossos planos foram quebrados. José tinha sonhado com uma família simples, normal. Deus lhe oferece algo muito maior: ser guardião do mistério do Filho Eterno, esposo da Mãe de Deus. Não é o que ele imaginava, mas é infinitamente melhor. Deus sempre nos surpreende. Assim, também conosco. Às vezes nossas expectativas de fim de ano, de Natal, de vida, não se cumprem como esperávamos. A tentação é pensar: não era isso que eu queria. Mas o Evangelho nos sugere: talvez Deus esteja justamente aí, pedindo que o acolhamos dentro da realidade
que nós não compreendemos totalmente. Ao falar de Maria, a Igreja sempre reconheceu como verdadeira mãe de Deus. Ela, não por poesia, mas por fé no mistério da encarnação. Como dizia São Cirilo de Alexandria, a Virgem Santa é chamada Mãe de Deus porque gerou segundo a carne, não um simples homem como nós, mas o próprio Verbo de Deus, que assumiu nossa humanidade. Assim como uma mãe humana não é mãe só do corpo, mas da pessoa inteira do filho, também Maria é verdadeira mãe daquele que é homem e Deus ao mesmo tempo. São Pedro Crisólogo acrescenta que não há nada de ofensivo para a pureza em falar de concepção e parto, porque a virgindade é a garantia do pudor. O mensageiro é um anjo, a fé é a madrinha, o desposório é a castidade, o dote é a virtude, o ato de conceber é puro e o parto é virginal. E a mãe permanece virgem. Ou seja, caros irmãos, o que acontece no seio de Maria é totalmente de Deus. Santidade absoluta, oferecendo-se a nós em forma de criança, que São José é chamado a ser o custódio. E José? Seu papel não é menor. Seu papel é guardar aquela família, guardar a igreja que nascia. Sem ser pai biológico, é chamado a dar o nome ao menino. Tu lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Dar o nome na cultura bíblica é assumir a paternidade legal, é inserir a criança numa história, numa linhagem. José empresta ao Filho de Deus a casa de Davi, o trabalho das próprias mãos, a proteção do próprio coração. Poderíamos dizer que o primeiro sim de Maria encontra eco no sim silencioso de São José. É esse duplo acontecimento que abre espaço para que o Verbo se faça carne no meio de nós. Talvez nesse último domingo do tempo do Advento, nos valha a pena olhar para a nossa casa, para as nossas preparações de Natal, mesa posta, ceia pensada, presentes, presépio, músicas. Tudo isso é bom e bonito. Mas o texto inspira a ir além. Se nada acontecer aqui dentro, tudo isso corre o risco de ser apenas cenário. Para que o Natal seja verdadeiro, algo precisa se passar no nosso coração, como aconteceu em Maria e em José. O convite é simples e exigente. Deixar Cristo entrar onde ainda não o deixamos. Pode ser um pecado não confessado, uma mágoa guardada, um medo que paralisa, um projeto que não saiu como nós esperávamos. Como José, podemos estar tentados a resolver em segredo, a afastar-nos, a desistir. Mas o anjo repete também para nós: não tenhas medo de acolher. Acolhe Maria, acolhe Jesus, acolhe a vontade de Deus que às vezes passa por caminhos que não traçaríamos. Encher a alma de Cristo, como sugeria o texto que nos trouxe hoje a liturgia, passa por gestos concretos. Buscar o sacramento da reconciliação, rezar com mais atenção o terço, recolher-se um pouco no meio da correria, agradecer mais do que reclamar, fugir das murmurações, abrir espaço para alguém que está só. Então sim, comer e beber com os nossos será mais do que festa. Será sinal de uma casa onde Deus é bem-vindo. Que São José, homem do silêncio obediente, nos ensine a dizer sim com atitudes. Que Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, abra em nós espaço para o Filho. E que neste Natal possamos experimentar não só a beleza externa das celebrações, mas, sobretudo, a alegria profunda de saber que Deus quis nascer também dentro da nossa história. Que Ele vos abençoe e vos guarde a todos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.